Quem é o Espírito Santo e qual é a função dele para as nossas vidas? Neste domingo não será possível realizar aquela live que a gente sempre faz, mas eu quero deixar essa palavra de Deus para o teu coração. Essa pergunta, quem é o Espírito Santo, alguém pode responder assim: é o Espírito de Deus. Está correto. Outros até diriam, né? É a terceira pessoa da Trindade. Trindade é uma palavra que foi criada no século IV, por exemplo, e assim a Igreja Imperial colocou essas coisas porque outras religiões tinham uma espécie de três deuses. Até nos filmes da Marvel tem o Tribunal Vivo, né, que seriam três rostos numa cabeça só, como era no passado. Na Bíblia não é bem assim. Então na Trindade a gente é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Mas a verdade bíblica seria assim: Deus o Pai, Filho e Espírito. Esse é o correto. Por quê? Tanto o Filho quanto o Espírito fazem parte da divindade de Deus. Mas eu não quero entrar nesse assunto hoje. Eu quero mostrar que a função do Espírito Santo ela é maravilhosa. Isso foi registrado no livro de João, no capítulo 16, Palavras de Jesus. Primeiro ele explicou o seguinte: que o Espírito Santo é o Consolador. Então, quem é o Consolador? Aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele mexe com o nosso emocional. Sim, porque temos aflições, ficamos tristes, ficamos ansiosos, depressivos muitas vezes. Então, o Espírito Santo ele tem essa função de nos consolar. Outro atributo que Jesus deixou claro é que o Espírito Santo iria fazer a gente lembrar de tudo que ele, Jesus, havia ensinado. E o que ele ensinou? Ele falou muito do Pai. Ele disse assim que o Pai nos ama, ele cuida de nós. Nós somos mais importantes do que as flores do campo e do que as aves do céu. E é interessante que Deus cuida tanto das flores como das aves, mas nós somos mais importantes. Então, quanto mais Ele cuida de tudo isso, Ele vai cuidar de nós, Ele cuidará de nós. Jesus ensinou isso e qualquer pessoa pode aprender. O grande problema é o seguinte: a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela pode ler a Bíblia e entender muita coisa. Meu pai, por exemplo, contava a história que ele conheceu um juiz numa cidade do interior aqui de São Paulo. E esse juiz era ateu, não acreditava em Deus. Mas ele tinha na mesa dele uma Bíblia. E meu pai sempre perguntava: por que você tem essa Bíblia se você não acredita em Deus? Ah, não, mas é que a Bíblia tem muita coisa interessante que eu uso para o meu dia a dia. E é verdade. A Bíblia é assim. É um livro histórico, é um livro científico também, que muita gente não sabe disso. É um livro de relacionamento, homem, mulher, pai, filho. Tem tudo isso na palavra de Deus. Só que o Espírito Santo, ele faz lembrar. Então, existe uma expressão assim: muita gente fala e outros ouvem por um ouvido e solta pelo outro. O que quer dizer isso? Entrou aqui, mas foi embora, não ficou gravado na memória, ou não foi dada a devida importância. Então Jesus disse que o Espírito Santo faz lembrar os ensinamentos dele, Jesus, em relação ao quê? Ao Pai, em relação aos mandamentos. Então o Espírito Santo é nosso aliado. Por quê? Uma pessoa, um ateu, pode ler a Bíblia e entender muita coisa. Mas quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, ele vai receber a revelação da palavra. Logo, ele terá orientação para todas as coisas. Essa é a grande diferença. E mais um detalhe: Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade, porque ele vai falar, ele vai trazer a verdade de Deus, a verdade absoluta. Hoje está um tal de falar assim: vamos nos respeitar porque a sua verdade pode não ser a minha pode ser diferente da sua, mas a gente respeita a opinião. Hoje está cheio de influenciadores, inclusive, que dizem isso. Mas a verdade continua sendo uma só, a verdade verdadeira. E é isso que o Espírito Santo faz, ele traz essa verdade. Sim, ele convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas eu quero
te dizer que o Espírito de Deus é um grande aliado para que você viva e viva bem. Moisés, no seu único salmo, na sua única canção que foi registrada na Bíblia, ele pediu para Deus: ensina-me a contar, no caso ele falou no plural, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ele estava dizendo assim: Senhor, me ensina a viver nesse mundo, a viver bem, fazendo a tua vontade. Sabe quem que pode ensinar? É aquele que vai fazer a gente lembrar de tudo que foi ensinado já na Bíblia. O Espírito Santo. É ele. Então, qual é a função? É a terceira pessoa da Trindade. Não fique com esse pensamento, terceira pessoa, primeira pessoa. Não existe isso na Bíblia. Isso foi criado pelo cristianismo. Nem a igreja de Atos pensava assim. Agora, a gente pode entender, ele é o Consolador. Ele é aquele que está hoje habitando em nós, porque Jesus está ao lado do Pai. Então, ele que está aqui para nos fortalecer. O Deus conosco, o Emanuel hoje, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E ele está à disposição de todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você tem o Espírito Santo? Que ele te abençoe, que ele possa fazer você lembrar dos mandamentos de Deus. Para lembrar tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir da pregação. Para lembrar tem que ler a palavra. E aí com o Espírito Santo você recebe a revelação. Eu não tenho dúvida de que com o Espírito Santo grandes revelações virão para a tua vida. É isso. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.